Amém, graças a Deus. Ele é o nosso general. Estamos apostos para essa guerra, graças a Deus. Eu quero convidar aqui o meu sogro, pastor Newton Teodoro, para fazer oração, já passar para o nosso preleitor da noite, pastor Senair Teodoro. Eu convido a igreja a estar sobre os pés. Sinta comigo, a paz do Senhor. Sinta comigo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eterno Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui, Pai, aqui nessa festa maravilhosa. Nossos corações estão aqui abertos para receber a mensagem que o Senhor tem para nós. Já ouvimos os valores, os louvores, e agora, ó Pai, queria a mensagem. Pastor Sinair é o portador da mensagem desta noite. Isso proclama a tua bênção no nome do teu Filho amado, agora e para todo sempre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aproveitar vocês estando de pés para a leitura bíblica, e assim a gente estará fazendo as nossas considerações. Texto do tema desta programação, 1 Reis capítulo 19 e o verso de número 15, parte A do versículo. 1 Reis capítulo 19 e o verso de número 15, a parte A. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Todos a encontraram? Repete comigo. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Diga assim, amém. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Antes de tudo, eu quero louvar a Deus por esta linda, maravilhosa oportunidade de estar convosco. Alegria em cumprimentar aqui pastor, presidente desse campo, pastor Guida Marques, pastora Arlene. Nossa satisfação muito grande estar com vocês aqui. Cumprimentar também a líder dessa programação, minha cunhada, aí, Aline, meu mano pastor Isaac. Satisfação muito grande, juntamente com todas essas mulheres guerreiras. Satisfação, festa linda. Satisfação também cumprimentar meu herói, pastor Newton Teodoro Leite, né? A gente tem uma alegria muito grande. Pastor Newton, ele é a nossa, abaixo de Deus, é a nossa maior referência. É o primeiro homem que eu conheci na vida, né? E pensa num homem que traz para nós um legado tão importante. É a nossa referência moral, espiritual, ministerial. E quando o pastor Newton chega lá na nossa cidade, ele é muito abraçado, né? Ele não tem como é chegar lá e tirar férias lá, porque ele prega mais lá do que aqui, né? O pessoal das congregações, pastor, traz o pastor Newton, que dia que ele vem, né? É uma pessoa muito querida, não só no meio de vocês, mas como também por onde a gente passa. Pastor Newton tem sido muito querido também. Satisfação, meu pai, que alegria estar com o senhor aqui, né? Feliz também estar com parte da minha família. Minha mana Eunice está aqui, né? Está também a pastora Dora, que me acompanha, minha família, meu genro, minhas duas filhas, meu genro Mariel, meu genro doutor Maurício, minhas filhas, doutora Miré, doutora Gisele, minhas netas e minha sogra. Hoje eu fui tão feliz que trouxe até a sogra, minha gente, né?
Glórias a Deus. Feliz também em ver a dona Aparecida, né? A sua mana, e é uma alegria muito grande estar com todos, obreiros, irmãos, irmãs, família, congresso e senhores, essa festa linda. E eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. No campo onde nós presidimos, nós já realizamos vários congressos, senhoras, e às vezes fazemos congresso da região norte do estado de Goiás, somos 15 campos, e a gente faz uma festa bonita como essa aqui, né? E a gente louva a Deus por essa grande oportunidade, a felicidade de estar com vocês nesta noite. E eu tenho a plena convicção que nós vamos sair daqui mais abençoado do que adentramos a esta casa. Glórias a Deus. Vale a pena, é extremamente importante, glorioso poder estar na presença de Deus. De antemão já quero agradecer aí a Eline, que teve a coragem de convidar o pastor Sinaí, né? Jesus. Lá no campo onde eu presido tem muitos pregadores lá. A gente quase não prega. Tem um tal de pastor Ailton lá, que o pastor quando encanta ouvindo ele pelo rádio, né? Vários pregadores, homem de Deus, né? E a gente fica feliz pela coragem, pela a confiança de nos convidar para estar aqui. Até porque acaba sendo uma ótima oportunidade. É a primeira vez que eu adentro a esse santuário. Já estive aqui em outras ocasiões, quando o pastor Nilton era pastor aqui em Turvânia. Eu sempre vim aqui, né? Mas Deus tem honrado essa cidade através desse ministério, né? Olha que obra grande, né? Estava vendo o pastor comentando as congregações aí, que trabalho lindo, né? Como Deus tem abençoado, né? A obra de Deus está crescendo. Isso é resultado daquilo que tanto os pastores por aqui passaram, né? E o pastor local e a igreja tem demonstrado um trabalho lindo, e a obra de Deus ela vem crescendo, e acima de tudo nosso Deus seja louvado. Irmãos, a Eline me pediu para cantar, mas eu não sou cantor, né? Mas deixa eu trazer aqui uma palavra que Deus colocou no nosso coração, dentro do tema proposto para esta programação. O tema é: retomar é preciso. Retomar, repete comigo, retomar é preciso. Se eu perguntar aqui quantas pessoas que ao longo da sua caminhada você já precisou de retomar. É verdade que é possível que nenhuma pessoa que aqui esteja não tenha tido a necessidade de retomar algo na sua vida. Quando falamos de retomar, fala de recomeço, fala também de voltar atrás, de voltar à atividade. Retomar fala de tomar a posição certa. É verdade que ao longo da nossa caminhada a gente precisa de estar retomando. E eu tenho a plena convicção que nós temos um orientador na nossa vida, que nos impulsiona a estar tomando retomadas certas. Esse orientador é o Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar. Ele, em muitos momentos e instâncias da nossa vida, ele nos orienta a tomar posições certas, a recomeçar, a ter um novo começo. E isso tem trazido felicidade na vida de muitas pessoas. É verdade que quando se constrói um carro, nunca se constrói um carro sem a marcha ré. Eu estava nos Estados Unidos e de repente fui comprar um carro e o americano falou assim: o carro é bom, mas ele não tem a marcha ré, estragou. Eu falei: não me serve, né? Porque é impossível, Isaac, você conseguir caminhar para frente sem de vez em quando você não engatar uma ré, né? Eu estava vendo os carros estacionados aqui, todo mundo estacionado. Para sair, vai ter que engatar uma ré, voltar para trás, retomar o caminho. Quantas vezes Deus nos invoca
a estarmos voltando atrás para podermos percorrer o nosso caminho. Não somente o nosso caminho, mas o caminho que Deus estabeleceu na nossa vida. É verdade que Deus tem um caminho, Deus tem um propósito, Deus tem algo grande, Deus tem algo que Ele espera de mim e de você e de todos nós. E nesta caminhada, a gente precisa estar sujeito à ação de Deus, à ação do Espírito Santo, que nos ensina a retomar para poder ir ao lugar orientado por Deus na nossa vida. É interessante, quando li o capítulo 19, o verso 15, me deparei com a história do profeta Elias. É tão interessante observar que no capítulo 17 de 1 Reis, Elias, homem de Deus, ele posta aqui como herói. Um homem que recebeu de Deus uma missão. E ele se torna uma pessoa herói, destemido, corajoso, quando ele anuncia a Acabe que Deus estava determinando um juízo sobre aquela nação. É verdade que Elias precisava ter a coragem que ele teve, o dinamismo que ele teve, a precisão que ele teve. Ele não recuou, ele não ficou com medo. Ele anunciou que Deus iria cerrar os céus. Deus não mandaria chuva sobre aquela nação. Haja visto aquela nação ter se desviado dos caminhos do Senhor, ter afastado de tudo aquilo que Deus havia ordenado a eles. Tomaram caminhos diferentes. É verdade que quando uma nação, quando uma pessoa, quando uma família toma decisões erradas na vida, é evidente que as consequências começam a chegar. Deus então usa o profeta Elias e avisa para Acabe que Deus iria cerrar os céus, não mandaria chuva. Aquela nação iria experimentar um sofrimento intenso, porque não iria chover, a agricultura não iria produzir, a situação socioeconômica daquele país iria ter um grande problema. E Deus, sabendo disto, do confronto que o profeta iria ter, Deus então, ele manda o profeta para Querite, para a beira de um rio, onde Deus o sustentou por um tempo, até que as águas daquele rio secou. Aquela nação começou a viver sérios problemas. De repente, quando Elias, ele percebe que não tinha mais condição de estar em Querite, Deus manda o profeta Elias ir para Serepta. Lá ele encontra com uma viúva, uma mulher que já estava vivendo os resultados das calamidades que haviam sobrevindo sobre aquela terra. Ele encontra uma viúva caçando gravetos, alguns cavacos, para fazer o restinho que tinha, um punhado de farinha, um restinho de azeite, para que ela pudesse alimentar o seu filho e depois esperar a morte. Deus estava cuidando do profeta. Entenda uma coisa, meus irmãos, enquanto eu e você estiver dentro dos propósitos de Deus, Deus sempre vai cuidar de você. Deus estava cuidando de Elias. Ele usa algumas coisas inimagináveis. Quando Deus manda Elias para Querite, Deus usa os corvos. Ele foi tratado
com pão e carne, Deus usa uma ave para levar alimento para o profeta. De repente Deus usa também uma viúva que não tinha nada, que estava sofrendo os horrores do juízo de Deus daquela nação. Mas Deus usa alguém que na verdade não poderia fazer nada por aquele homem. Mas Deus aproveita aquele momento para provocar um grande milagre na vida daquela mulher. O profeta diz: olha, vai, faz o que você... Ele falou assim: mas não tem nada. Eu só tenho aqui um punhado de farinha, um restinho de azeite, para cozer um bolo, para que eu e meu filho nós comemos e depois esperamos a morte. Mas o profeta aproveitou aquele momento para ministrar uma palavra de ordem e consequentemente um milagre na vida daquela viúva, dizendo: você vai pegar o que você tem, você vai fazer primeiro para mim, eu vou encher a minha barriga, e tem uma coisa: não vai faltar azeite na sua casa, não vai faltar mantimento, a provisão de Deus vai entrar na sua casa. Deus estava cuidando do profeta, estava cuidando também das pessoas que estavam auxiliando, que estavam assediando, que estava sendo instrumento nas mãos de Deus na vida daquele homem. Mas entenda uma coisa, de repente, capítulo 18, o profeta Elias, depois de um certo tempo que aquela nação estava sofrendo, muita seca, muito problema, muita dificuldade, o profeta Elias, ele propõe encontrar-se com Acabe, e mais do que depressa, ele procura encontrar com o rei daquela nação, um homem ímpio, o 7º governador de Israel, um homem que havia se entregado à idolatria, esposo de uma mulher terrível chamada Jezabel, uma mulher que havia matado muitos profetas, uma pessoa que tinha ódio de ver as pessoas que serviam a Deus. E é verdade que Deus, que está lá no céu, que contempla todas as coisas, de repente ele começou a assinalar algo que mudaria a história daquela nação. Deus levanta um homem corajoso, Deus levanta um profeta, e ele encontra com Acabe. E quando ele encontra com Acabe, ele de forma audaciosa, ele falou assim: olha, essa nação precisa saber quem é Deus, conhecer quem é Deus. Essa nação ainda não conhece Deus, porque aquela nação, eles haviam se dedicado seus cultos a Baal, transgredido contra a vontade de Deus, embora Deus havia mandado juízo sobre aquela nação. Mas o homem de Deus, ele se apresenta com uma atitude, como se fosse algo em que pudesse declarar de forma, na verdade, quem na verdade era Deus. Até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus ou se Deus é Deus? Elias diz: vamos fazer um negócio aqui. Vocês vão arrumar 2 bezerros, vão preparar 2 altares, e o Deus que responder por fogo, ele será reconhecido como Deus dessa nação. E é tão interessante que o profeta, de forma audaciosa, diz: olha, vocês vão arrumar, preparar o altar. Vocês são 450, eu sou só um. E vocês vão pegar um novilho, vão colocar sobre o altar, e vocês vão clamar até o meio-dia. Se Baal for Deus, ele vai responder com fogo. É verdade que o profeta Elias, ele lança um desafio. É tão interessante, meus irmãos, a gente ter a graça para desafiar o mal.
ter a convicção que nós nunca estamos sozinhos. Existe uma presença extraordinária na nossa vida. Não foi por acaso que o salmista, ele lá no Salmo 91, falou assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quem serve a Deus tem convicção da presença dele. Elias tinha convicção que Deus estava com ele. E a verdade é que Acabe aceitou aquele desafio. Nós somos 450, ele é só um. A gente sempre usa aquela frase, meus irmãos, diga o seguinte: olha, tudo sem Deus se torna nada. Repete comigo: tudo sem Deus se torna, mas o nada com Deus se torna tudo. Quem quer viver o tudo de Deus na sua vida? Aleluia. Eu vejo os profetas de Baal preparando o altar, colocando o animal lá, e eles então começou a clamar: Baal nos responde, Baal nos responde. Isso durou 1 hora, durou 2, e foi para as 9 horas, 10 horas da noite, 10 horas do dia, 11 horas. E Elias, irmãos, com toda a convicção, de repente ele falava assim: olha, gente, Baal deve estar viajando, ele deve estar em algum negócio, ele deve estar ocupado, e vocês estão gritando muito baixo, vocês precisam clamar mais. E Baal, e o povo, os profetas de Baal, começou a clamar mais alto ainda: Baal, Baal, Baal nos escuta. Elias tinha convicção, meus irmãos, que Baal jamais iria responder, porque existe um Deus no céu que na verdade ele responde quando nós clamamos. E aquele povo começou a clamar: Baal. Não só isso, começou a estar desenvolvendo sacrifícios, retalhando o seu corpo, derramando sangue, para que Baal tivesse o carinho de atendê-los. E de repente eu vejo aquele povo não conseguindo chamar mais Baal, e falo: Baal, situação difícil. Mas é verdade que quando chegou o meio-dia nada aconteceu. Baal não respondeu. E eu acho incrível quando eu leio essa passagem bíblica, quando Elias então, ele falou assim: agora chegou a minha vez. Eu posso ver aquele número de pessoas todos atônitos, decepcionado contra o seu Deus, infeliz, com seu semblante baixo. Existem muitas pessoas na sociedade, meus irmãos, que andam de cabeça baixa, infeliz, porque não tem o Deus que eu e você tem. Mas por outro lado estava Elias, com muito otimismo. E o texto sagrado nos diz que Elias, a primeira coisa que ele fez, ele reparou o altar que estava quebrado, colocou as pedras nos seus devidos lugares, colocou o animal por cima do altar. A ousadia dele era tão grande, para não ficar só nisso aí, ele mandou pegar 4 talhas de água e deitar água sobre o altar. Acredito que os profetas de Baal haviam feito o altar, colocado a lenha, arrumado uma lenha sequinha, daquela que você triscasse, já pegava fogo, Isaac. Colocou a lenha sequinha, aqueles gravetinhos, assim, aqui qualquer coisa que aconteceu, o fogo pega. Mas Elias fez diferente. Elias mandou jogar água, 4 talhas de água, jogou sobre o altar, mandou fazer um rego ao redor do altar. De repente trouxeram, falou assim: traz mais. E eles foram deitando água e jogando água. Foram mais de 100 litros de água que jogou em cima do altar, que a água encheu a vala, que abriu ao redor do altar e que corria ao chão. E muita gente pensou: isso não tem condição de acontecer. Como pode acontecer um milagre desta forma? Mas
Entenda uma coisa. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Elias cria que o Deus do céu é o Deus do fogo, é o Deus do poder, é o Deus da autoridade, é o Deus que faz coisas incríveis acontecer. É interessante que quando o altar estava tudo pronto, Elias fez uma oração. É tão importante, meus irmãos, quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente invoca esta autoridade divina que está presente aqui neste lugar. Esta autoridade, ela começa a fazer coisas incríveis na nossa vida. Ela começa a entrar na nossa família. Ela começa a entrar nos nossos negócios. Ela começa a nos direcionar em tudo aquilo que a gente precisa. Essa autoridade, quando ela entra na nossa vida, algo extraordinário começa a acontecer, como aconteceu no ministério do profeta Elias. Quando Elias, ele orou, a Bíblia diz que Deus, ele ouve quando nós clamamos. Os seus ouvidos não estão tapados. Deus tem um compromisso. Ele falou assim: pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Eu tenho convicção que o poder de Deus, ele é transcendente, ele transcende, ele vai além. Aquilo que humanamente eu e você não pode fazer, mas o nosso Deus pode. No sábado atrasado, eu estive dirigindo um culto na casa de um dos irmãos da nossa igreja, que foi diagnosticado um câncer no estômago. Este homem foi para Goiânia, começou os tratamentos, e de repente Deus usa um pastor que veio de uma outra região, no púlpito da nossa igreja, e falou assim: nós temos um obreiro aqui em cima deste púlpito, que tem um seu parente que está em Goiânia, e ele está com câncer, e Deus manda dizer que vai trazer ele com vida e com saúde para esta cidade. E aquele irmão chamado Ademoso, que tem uma chácara de mais ou menos 5 quilômetros da cidade, ele tem um carro na garagem, mas ele gosta de ir para a chácara de a pé. De vez em quando eu faço algumas alusões à pessoa dele. Ele é um homem muito grandão, das pernas uma grande. Eu faço assim: gasta muito pouco tempo para chegar na chácara, né? Agora, canceroso, irmão, mas aquele câncer teve vida curta na vida dele. De repente, o médico diagnosticou ele, fez os exames, diz: ó, o senhor pode ir para casa, daqui 1 ano o senhor pode voltar aqui para a gente fazer um exame de rotina, porque não existe este mal no seu corpo, porque Jesus havia curado. Sabe qual a razão disso, meus irmãos? É porque o poder de Deus, ele é transcendente. Ele vai além. Elias, quando orou, a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, a água que estava ao redor lá, ele lambeu tudo, e eles puderam certificar do poder de Deus que operou naquela hora. Algo miraculoso aconteceu, porque Deus respondeu a oração daquele homem. Deixa eu dizer para você que Deus também responde a sua oração, meu irmão. Deus está aqui para responder você, responder a sua oração, porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus que faz milagre acontecer. É aquele que opera sinais e maravilha no céu e na terra, na minha vida e na sua vida também. Mas entenda bem, capítulo 19, quando Acabe volta para casa e conta para Jezabel tudo o que havia acontecido, do que aconteceu lá no Carmelo, dos profetas de Baal que foram mortos por Elias. Aquela mulher diz: olha, diga para Elias
assim como ele destruiu os meus 450 profetas, ele também não escapará, porque a vida dele está na minha mão. Esse tema, retomar, é preciso. Tem muito a ver com o ministério de Elias. Esse homem audacioso, corajoso, que foi instrumento nas mãos de Deus, que desafiou 450 profetas de Baal. De repente ele se entregou ao medo. De repente ele se entregou à frustração. De repente ele se esconde de tudo e de todos. De repente aquele homem, ele escapa para o deserto, procura um símbolo. As plantas no deserto, meus irmãos, são plantas que não têm vida. Lá estava Elias, escondido, com medo, decepcionado, debaixo de um sino. De repente Elias, ele procura uma caverna para se esconder. Aquele homem usado por Deus, aquele homem que viveu um dos grandes milagres no seu ministério, aquele homem que teve o privilégio de ver coisas extraordinárias está acontecendo. De repente ele se volta atrás, ele se entrega ao desespero, ele se entrega à depressão. E de repente o Senhor apresenta para ele e fala assim, e diz para ele: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Ele então tenta explicar para Deus, colocando as suas desculpas diante de Deus. E Deus então diz: não é assim, não é para isso que eu te chamei. Olha, meus irmãos, existem muitas pessoas frustradas, pessoas que foram extremamente usadas por Deus e que precisam retomar, precisam voltar atrás. Satanás, de forma astuciosa, ele tenta deprimir, ele tenta tirar o vigor espiritual que existe na sua vida, no seu coração e na sua alma. Ele conseguiu introduzir na vida desse homem de Deus chamado profeta Elias, ele conseguiu introduzir algo na sua vida que deixou ele depressivo, com medo. Aquele homem que havia se confrontado diante de 450 profetas, aparentemente sozinho, de repente ele passa a viver um horror, um medo de uma mulher chamada Jezabel. Esse tema, ele precisa falar ao meu e ao seu coração. Há muitas pessoas que precisam retomar as suas forças, retomar os seus ânimos, reconhecer que o nosso Deus é o mesmo. Ele mesmo diz: eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não posso me entregar às decepções e às frustrações da vida. Não existem motivos para parar a minha história, para parar a minha caminhada. A mensagem de Deus para mim e para você é esta: prossigamos, corramos e prossigamos. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu estou à margem da linha da chegada. Eu estou vencendo, eu estou chegando. Eu não posso parar. De Deus é que eu preciso avançar, avançar, avançar. O milagre já está prestes para acontecer na minha vida. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Elias ele pediu a morte. Eu tenho que morrer. Os profetas foram mortos, só eu fiquei. Mas o Senhor apareceu para ele e disse: olha, Elias, eu reservei 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Eu reservei, eu tenho uma reserva. Meu irmão, Deus tem uma reserva.
A obra de Deus nunca parou e jamais vai parar, porque Deus, Ele é o mentor, é o cuidador desta obra. Eu sou filho de Deus e eu preciso prosseguir a minha caminhada. Se eu era usado por Deus antes, eu preciso ser usado hoje. Se eu fui instrumento no ano passado, se eu fui instrumento nas mãos de Deus na década passada, mas eu preciso ser hoje, porque nós somos a igreja do arrebatamento. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. Este é o momento em que eu preciso me postular-me diante de Deus e está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Quantas pessoas frustradas, decepcionadas, arrumando desculpas, justificativa. Mas entenda uma coisa: o propósito de Deus para mim e para você é esse: retoma as suas forças. Retoma as suas forças. Passa lá no círculo de oração. Na nossa igreja nós temos um grupo, meus irmãos, que às 5 horas o templo se abre e tem um grupo de homens e mulheres que estão na madrugada orando. Às 8 horas o círculo de oração está lá também. É verdade que nós estamos buscando nos encher de Deus, do Espírito Santo, para que não venhamos a voltar atrás, mas que possamos estar retomando, tomando forças, nos fortalecendo em Deus, para prosseguir a nossa caminhada. Eu preciso retomar, porque enquanto estou retomando, eu estou dando oportunidade para mim mesmo seguir o propósito e o projeto que Deus tem para a minha vida. Retomar fala de um novo começo, de uma nova história, de um novo caminho, de acertar o alvo, de cumprir os propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua também. Deus não quer te ver na miséria. Deus não quer te ver no fracasso. Deus não quer nos ver, meus irmãos, retraído, escondido de tudo e de todos. Não, muito pelo contrário. Deus quer que o seu povo seja audacioso, povo forte, povo destemido, povo que tem coragem para pregar o evangelho, povo que tem coragem de ser profeta nessa nação, ser instrumento nas mãos de Deus, ser ousado com a sua fé, ter convicção da sua presença, desafiar o mal que de repente ele tenta soprar a nossa vida. Nós estamos encerrando esse período da pandemia. Essa doença, meus irmãos, já dizimou tanta gente, tanta gente. Quantas pessoas ficou deprimido, escondido, em casa. Quantas pessoas que viveram a sensação da morte diante desse mal. Eu disse lá na igreja onde eu sou pastor, olha, Deus me desproviu do medo desse mal. Deus me desproviu. E eu me tornei um instrumento para alimentar a fé dos outros. Eu me recordo que um dia fui para a igreja da madrugada e fiz uma oração. Senhor, faz milagre aqui hoje. Faz milagre. Hoje eu vou estar jejuando para o Senhor fazer um milagre aqui hoje. E quando chegou no horário do culto, o pregador estava pregando. Eu perguntei para o Espírito Santo: qual que é o milagre que o Senhor vai fazer hoje? E o Espírito Santo falou no meu coração: unge o povo, porque aqui ninguém vai morrer desse mal. E eu perguntei: mas como que eu vou ungir? Se tem gente que não deixa mais tocar nele, fica com medo. O Espírito Santo falou assim: pega um conta-gota, despeja o óleo da unção no conta-gota e você vai chamar o povo tudo aqui na frente. E é o seguinte: você vai colocar um pinguinho de conta-gota na mão, do óleo da unção na mão de cada pessoa que vem aqui na frente. E ele mesmo vai tocar a unção, colocar e ungir ele mesmo, e o milagre vai acontecer. Pedi a minha esposa para ir em casa, eu moro em frente ao templo, e ela buscou um conta-gota, um diácono, encheu lá um vidrinho de conta-gota do óleo da unção, e eu convoquei o povo assim: Deus me autoriza a ministrar uma palavra de ordem diante desse mal que está acontecendo no mundo todo.
Ninguém aqui vai morrer desse mal. Ninguém. Faz uma fila aí. E todo mundo foi ungido, meus irmãos. Sabe o que aconteceu? Naquele dia muitos milagres aconteceram. Muitos milagres aconteceram. A pandemia está terminando, mas eu não tive o desprazer de sepultar nenhum dos nossos irmãos. Foram muitos que foram atingidos por esse mal. Lá tem uma irmã chamada Cecília, tão fraquinha que ela é que se der um sopro nela, ela cai. Ela foi atingida, mas a pandemia, esse mal, não teve poder sobre a vida dela. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Ele é poderoso, Ele domina, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é extraordinário. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: Deus quer fazer coisas grandes na sua vida também. Mas entenda que retomar é preciso. Voltar atrás, tomar uma posição, reconhecer Deus como o Senhor da sua vida, não temer o mal, reconhecer que o projeto de Deus, ele é maior na sua vida. Deus não te chamou para o fracasso e nem para a derrota. Deus nos chamou para viver uma vida vitoriosa. Saia daqui, vai para a tua casa, para a tua família, reconhecendo que você é uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. O apóstolo ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, se a presença de Deus está na minha vida, eu não tenho a quem temer. Eu não preciso me encurvar diante de qualquer coisa. Eu só me encurvo diante do Deus do céu. A esse eu preciso curvar. Porque quando eu me encurvo, eu consigo me curvar diante de Deus. Eu estou me curvando diante da maior autoridade do universo. E essa autoridade, Ele tem poder para fazer coisas incríveis na minha vida e na sua vida também. Eu não preciso temer a morte. Eu não preciso temer o mal, eu não preciso temer as circunstâncias, eu não preciso preocupar com o que vai acontecer no amanhã, eu não preciso viver deprimido, eu não preciso ficar sofrendo, muito pelo contrário, eu me torno altruísta, eu me torno uma pessoa otimista, porque quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem paz no seu coração. A bênção de Deus, ela vai lhe alcançar na sua vida financeira, vai alcançar nos seus negócios, vai entrar na sua família. Deus vai prosperar, porque eu me recordo muito bem de uma palavra que Salomão diz, que a bênção do Senhor é que nos enriquece e ela não acrescenta dores. Que esta bênção esteja na sua vida, no seu coração, na sua família e na sua história. Tenha convicção que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Deus te chamou para ser herói. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Deus nos chamou para ser herói. Deus não te chamou para o fracasso e nem para a derrota. Deus não te chamou para você ficar escondido de tudo e de todos. Não, pelo contrário, Deus nos chamou para estar nos postando diante dessa geração incrédula, diante de muitas pessoas que estão caminhando ao inverso da vontade de Deus, e sermos instrumentos nas mãos de Deus, sermos autoridade divina sobre esta cidade, sobre esta região. Eu sou luz que brilho nas trevas, e Deus tem um propósito muito grande com a minha vida. Quantos aqui precisam retomar algo na sua vida? Quantos aqui precisam retomar algo na sua vida? Engata uma ré, meu irmão, volta atrás, retorna ao seu lugar, retorna à sua posição, retorna, toma atitudes definidas. Não se deixe levar por qualquer coisa que venha lhes distanciar da presença de Deus. Retorna à sua posição ministerial. Pastor Nilton, ele me contou a história de um obreiro na igreja onde ele congrega,
de um obreiro que não vai mais à igreja, decepcionado com tudo e com todos. Isso não é a postura de um homem de Deus. Isso não é a postura de um cristão. Eu preciso, Deus me chamou, foi para estar na linha de frente. Eu estou aqui, eu não recuo, porque a palavra do Senhor diz que Deus não é Deus dos que retrocedem. Deus é Deus daqueles que avançam. Deus quer que você avance. Deus quer que você alcance tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida. Eu quero finalizar orando por pessoas que reconhecem que você precisa retomar. Quantas pessoas que estão sendo dominadas pela depressão, pela tristeza, pela angústia. Não vai dar certo. Essa palavra que não vai dar certo, ela vem do inferno. Mas a palavra de Deus que vem do céu, Ele diz, vai dar certo. Vai dar certo. O diabo, ele colocou nos seus ouvidos dizendo, você é um fracassado. Mas o Espírito Santo está te colocando no seu ouvido, nos ouvidos da sua alma, dizendo, você é um herói, você é um vencedor, em nome de Jesus. O meu casamento está indo para a derrota. Satanás está trabalhando nessa história, mas Deus entra lá e diz, algo extraordinário vai acontecer. O seu casamento não vai acabar. A sua empresa não vai ser derrotada. Deus vai te honrar. A provisão do céu vai entrar na sua história, vai entrar na sua vida, e você vai ter motivação para adorar o Deus do céu e dizer, grande é o Senhor Jeová na minha vida. Quantos aqui precisa retomar algo na sua vida, meu irmão? Quantos precisa retomar? Coloque a mão no seu coração e diga para Deus nesta hora, Jesus, me dê força para me retomar. Eu vou voltar atrás. Eu não vou deixar com que o inimigo venha assediar a minha mente, assediar a minha vida. Eu me torno instrumento nas tuas mãos. Eu abro os meus ouvidos espirituais. Eu ouço a tua voz, e a voz do Senhor para mim é esta: você vai conseguir, você vai vencer. O caminho está aí, a provisão de Deus está aí, e a vitória dele será certa na sua vida, em nome de Jesus. Eu ministro sobre a sua vida a vitória dele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu ministro que o poder de Deus, ele alcança a sua vida, ele alcança a sua história, ele alcança a sua saúde, ele alcança a sua família, ele alcança os seus negócios, ele alcança a sua vida espiritual. Que você possa sentir a presença de Deus na sua vida. E convido você a tomar posse nesta hora e dizer para você mesmo: o meu caminho não é este. O caminho de Deus, aquilo que Ele aparelhou para a minha vida, é o que vai acontecer. E o nome do Senhor seja glorificado, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você acredita nessa palavra de Deus? Eu convido você a levantar a sua mão para o céu e dizer: eu recebo na minha vida a provisão de Deus. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe. Retomar é preciso, em nome de Jesus.